Olá, galera do canal 510. A gente está de volta aí com um quadro novíssimo, um quadro que eu tenho certeza vocês vão adorar, porque a Copa do Mundo está chegando e aqui a gente no Galinho Cast a gente vai falar só sobre Copa do Mundo e vamos trazer aqui convidados especialíssimos. E o de hoje, uma honra muito grande, um grande amigo, foi meu técnico na seleção olímpica, foi meu preparador físico, onde estava dando meus primeiros passos no futebol, usando pela primeira vez a camisa da seleção brasileira. Então, guardem essa logo aqui, ó, Galinho Cast, só sobre Copa do Mundo. E hoje o nosso convidado para abrir é um cara que talvez tenha sido um dos brasileiros que mais participou de Copa do Mundo, que venceu, perdeu, observou. O cara realmente é conhecido no mundo inteiro e eu tenho muito prazer e muita satisfação de ainda por cima ser amigo dele e ter sido dirigido por ele. Carlos Alberto Parreira. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Que prazer. É um prazer muito grande estar aqui com você. Você sabe que a admiração é muito grande, desde o tempo que você tinha 17 anos, magrinho, jogando com a gente na pré-olímpica. A gente só podia colocar no segundo tempo, porque ele não aguentava jogar 45 minutos, mas o talento estava ali. A gente já percebia. E de lá para cá, o seu crescimento foi fantástico. O futebol brasileiro realmente agradece muito, a torcida do Flamengo, a sua presença, e você continua colaborando até hoje. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Galinho Cast. Então tá aqui, ó, vamos ver aqui os dados. Carlos Alberto Gomes Parreira, 27 de fevereiro de 48, 79 anos, daqui do Rio, foi goleiro, dirigiu diversos times, dirigiu várias seleções e é o treinador, talvez, que, junto com aquele sérvio lá, que tenha dirigido o Bora Mutinovic, né? Ele não gosta muito não, que eu tenho 6 e ele tem 5. Ele tem 5, exatamente. E ainda por cima 5 seleções diferentes, né? Brasil, Emirados, Arábia Saudita, Kuwait e a África do Sul, né? E eu estava, modéstia à parte, eu estava quase presente em quase todas essas. Inclusive nos enfrentamos numa delas. É verdade, Foi 2006, né? 2006. Eu queria... Agora eu vou botar aqui na mesa o seguinte. Cara, você jogou os 2 jogos classificados e aí veio jogar contra o Japão, a gente precisava ganhar ainda por diferença de 2. Imagina jogar com o Brasil e ter que o Japão ganhar a diferença de 2 gols. Aí, pô, eu armei, fiz a preleção toda com o time da seleção e tal. Pô, por que você mudou todo aquele time pra jogar contra o Japão? Botando a molecada toda cheia de vontade, cheia de tesão pra ganhar no Japão. Vontade, tesão e qualidade, né? Qualidade, seleção brasileira. Você jogou muito tempo em seleção, você sabe, todo mundo quer participar. Se o treinador puder colocar todo mundo, é um maior prazer para o treinador e para quem estava lá. Naquela Copa, você não vai lembrar, teve um jogo, não sei se foi contra vocês ou não, nós estávamos ganhando a partida com um resultado bem favorável. Aos 15 do segundo tempo, eu chamei o Rogério Ceni para entrar. Aí o Rogério Ceni me olhou assim, e eu falei, você. Por quê? Eu quero que você jogue uma Copa do Mundo, participe e entre em campo. Porque o goleiro nunca tem possibilidade. Ele vai, é o reserva, fica reserva a vida toda, a não ser que o principal se machuque, tem um problema, uma contusão, e ele jogou. Então, eu me lembro muito bem. Então, é muito legal participar e foi ótimo. E nesse jogo aí, eu dei oportunidade a muita gente. Entrou Cicinho, Gilberto, Robinho, todo mundo. E gente de muita qualidade, né? Imagina. E com vontade de mostrar serviço e complicar o treinador, né? É verdade. E complicar o treinador. Então, tão certo, né? Bom, vamos lá no começo, né? Você veio para a Copa do Mundo de 70, participou, fazendo parte da comissão técnica, né? Aquela época maravilhosa, né? Aqueles jogadores todos, principalmente aquele ataque, foi um ataque que me inspirou que eram todos jogadores da minha posição, mas que cada um jogava numa posição diferente.
Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino, né? Todos jogavam na mesma posição, mas o Zagallo fez com que eles entendessem a importância deles estarem todos juntos. Foi uma grande inspiração. E você era da comissão técnica, da preparação física. Queria que você falasse um pouco daquela preparação devido a jogar no México e na altitude, que eu acho que foi o fator que desequilibrava os jogos no segundo tempo, a preparação física da seleção brasileira. Dos 19 gols que a seleção fez, 12 foram no segundo tempo, a partir dos 20 minutos, quando o preparo físico realmente prevalece. 15 dias antes da Copa, a Organização Mundial da Saúde fez um teste com 2 jogadores de cada equipe. E o Brasil, eles comprovaram que era o time melhor preparado da Copa. O Brito, né? O Brito e o Jairzinho, acho que participaram. Isso antes da Copa ter sido iniciada. O que realmente depois, ao longo da competição, mostrou que realmente eles estavam certos. O Brasil se preparou muito bem, coisa que nunca mais vai acontecer. Foram 3 meses de preparação aqui no Brasil, 1 mês de adaptação no México, né? No México, né? Um mês de adaptação em 70, um mês, né? Um mês. Já fomos para Guanajuato, ficamos né? 4 semanas, 28 dias. Então o Brasil realmente levou em consideração todos os princípios técnicos, científicos, fisiológicos, para que chegasse na competição e o preparo físico pudesse ajudar e prevalecer. Porque 4 anos antes, nós tínhamos praticamente os mesmos jogadores que não estavam bem preparados e perdemos a Copa do Mundo. Então nós chegamos à conclusão, Chirol, Coutinho... Eu acho que é a única vez que o Brasil foi eliminado na primeira fase, se não me engano. Que jogadores nós tínhamos, os melhores do mundo. Se eles estivessem bem preparados para exercer aquela qualidade ao longo de 90 minutos, e eram só 6 jogos, não eram nem 7, e eu acho que a gente tinha condições muito grandes de ganhar. E eu me lembro de um jogo contra a Inglaterra, que nós ganhamos o segundo jogo, 1-0 contra a Inglaterra, já estavam classificados, e naquela caminhada ali do banco até o vestiário, e daqui a pouco eu vejo o negão dando de expor, cacete, não ganhou, vocês estão aqui, e pum, e vamos continuar aqui centrados. De repente alguém também, você sabe como surge essa notícia, que o Zagallo ia poupar jogadores. O negão deu um grito desse tamanho. Eu me preparei 3 meses para jogar 6 jogos, eu quero jogar todas elas. Pô. Então, aquilo era o ambiente, né? A vontade do pessoal de ganhar. E a preparação física foi fundamental, foi um acessório importantíssimo. Eu acho que aquilo, além da qualidade técnica, eu acho que foi um diferencial também, né? A melhor coisa é ter a qualidade técnica que nós tínhamos. Ter uma organização coletiva tática que o Zagallo deu. E a preparação física é um suporte fundamental. Pô. Exatamente. Você pode ser um bom jogador, pode estar muito bem taticamente, mentalmente, mas se não tiver condição física, você não rende, não adianta nada. Tá. Então se harmonizou tudo num time só. Bom, agora vamos para 74, a próxima sua. No meu modo de ver, seleção, o que fizeram no futebol mundial? Diminuíram os campos, modificaram a bola, botaram uma bola com verniz, porque o Brasil estava ganhando tudo, para tentar diminuir toda a força do futebol brasileiro. E aí surge para o mundo aquela seleção maravilhosa que foi da Holanda, que pegou todo mundo de calça curta. Eu queria que você falasse daquele encontro, que é o encontro de todos os jogos que eu vi, é o encontro mais violento, né? Com 2 seleções maravilhosas que jogavam futebol, mas a violência naquele jogo é um negócio impressionante. Você pegar hoje, quem quiser pegar, ver aquele jogo, são lances que realmente não condiz com aquele futebol que aquelas 2 seleções jogavam. Por que você acha que foi isso? O time holandês era muito, mas muito bom mesmo. Acho que foi o Ajax, né? Já era tricampeão europeu. Tinham 8 daquela seleção. Era um time já praticamente arrumado. Não eram 11, não? Os 11, não? Não, era 8. Né? 8 já é muita coisa. Então, e os melhores, né? E naquela Copa se jogou um futebol diferente. Espaços reduzidos, intensidade do jogo muito maior, velocidade, a recomposição tática, defensiva e ofensiva. Você está defendendo com 10, está atacando com 8, perde a bola, se recompõe em segundos. Você tem em 5 segundos, você já tem 10 na sua frente. Então foi um jogo de uma intensidade muito grande e era um jogo super decisivo.
E eles, além de jogar, estarem bem organizados, eles chegavam junto. Chegavam junto. Não recolhiam mesmo. E por isso aquele time se impôs de uma maneira assim fantástica no futebol mundial. Até hoje, quando você lembra de grandes equipes, o time do Cruyff, a seleção de 74 é relembrada em todos os manuais, mano. Pela qualidade do futebol, pelas novidades que eles trouxeram, pela movimentação, o tal do ponto futuro, os overlaps, a movimentação, o time não tinha um 9, mas de repente chegava muita gente na frente, era o Nesh que entrava, era o Cruyff que entrava, era o Ressenbrink na direita, era um senhor time de futebol com muita qualidade. Mas não vamos esquecer qualidade e marcação. Sem a bola, eles não deixavam jogar. Apertavam a marcação. Era aquele famoso jogar e não deixar jogar, mano. Isso mudou o futebolzinho. É como a questão do Joga Brasil e não deixa jogar. de 70, que tem os melhores jogadores jogando. E o cara criou um sistema para todos jogarem juntos. E os caras entenderam. Realmente foi. Eu acho que esse foi o diferencial também. O Zagallo deu uma obrigação sem a bola. O grande mérito do Zagallo na seleção de 70 foi organizar o time sem a bola. Dar responsabilidade sem a bola. Perdia a bola, o Rivelino vinha aqui pela esquerda, Clodoaldo, o Gerson, o Jairzinho voltava, o Tostão ajudava na marcação, o Pelé retornava. Então eram 10 atrás da linha da bola. Isso você conhece o Zagallo, ele sempre fez isso. Sempre fez isso. E então, o da 10 Holanda, atrás da linha da bola. O da Holanda não era diferente. Por exemplo, o Krol sempre foi zagueiro, ele estava de lateral esquerdo. O Neskens era meio campo, estava lá de centroavante. Mas não era um 9 fixo, ele não era fixo, exatamente. Então, circulava muito. Os melhores jogadores da Holanda estavam todos imbuídos da mesma função e por isso fizeram aquela Copa do Mundo fantástica. Não, e fizeram contra o Brasil, foi um jogo sensacional. O Brasil não jogou mal. Não, jogou bem. O time deles era muito bom. E o Brasil teve chances para ganhar o jogo. Arrumou o time, eles realmente revolucionaram o futebol. Até aquele momento ninguém fazia o que eles fizeram e deixaram uma marca assim que até hoje é muito relembrada. A intensidade, a vontade, a participação, a ocupação dos espaços, a movimentação, tudo que você pode imaginar em termos técnicos, táticos, aquele time da Holanda fazia. E você vê que eles são comparados aí ao Brasil de 50, a Hungria de 54, né? Ao Brasil de 82, que foram seleções que jogaram um baita futebol e que, infelizmente, não ganharam, mas ficaram marcadas pelo grande futebol. O time holandês foi realmente uma grande referência. Vou insistir, taticamente era perfeito, eles marcavam, não deixavam jogar, e encostavam, apertavam o homem com a bola, e na hora que tinham a bola, jogavam muito. Ficavam com a bola, encostavam, faziam um toquezinho, jogavam curto, invertiam a jogada, jogavam longo. Era uma variedade assim impressionante. E tinham, para mim, dos 5 maiores jogadores que eu vi jogar até hoje, tinha um deles que é o Cruyff, né? Entre os maiores jogadores da história do futebol, se você colocar os 5 ou 10, o Cruyff está inserido em todos os contextos. No meus 5 ele está inserido. Está inserido, não tem? Ao lado de Pelé, Maradona... Bom, a gente vai agora para 90. Não precisa, você sabe disso. O Ziquinho está aí entre os 10 hein, do mundo, hein? Não precisa, hein? Vamos para agora 90, que é a próxima, né? Aí a próxima, 90, você já está com outra seleção. Que aí o pessoal não tem muito conhecimento. Eu, por exemplo, não tenho muita lembrança de você com os Emirados Árabes. Eu sei que eu falava muito com o Moraci e ele me falava. Então você está trabalhando, o Brasil abriu, vocês abriram aquele espaço no mercado árabe para no Catar, na Arábia, nos Emirados, foram os treinadores brasileiros que abriram um grande espaço para quem veio depois. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa tua participação na Copa do Mundo em 90. Olha só, Kuwait, Emirados, Arábia Saudita, Catar, aquelas seleções do Oriente Médio. Kuwait vamos deixar para depois, que tem um lance bom lá, hein? Nós tínhamos a concepção de que a nossa briga era chegar na Copa. A nossa Copa do Mundo, a nossa conquista era chegar na Copa. Na Ásia são 54 países, você sabe, e só tinham 2 vagas naquela ocasião. Então você enfrentava as 2 Coreias, a China, o Iraque, o Irã. Era complicado para um país do Oriente Médio. O Kuwait tinha 300 jogadores de futebol.
amadores. Como competir com aqueles caras, irmão? Foi um trabalho de 8 anos que foi começado com o Zagallo e eu. O Zagallo ficou só uma temporada, problemas de ordem particular, e teve que retornar, e eu dei prosseguimento. E aquele time ganhou praticamente tudo. Foi campeão da Ásia, ganhou um pré-olímpico, foi a Olimpíada de Moscou, ganhou uma vaga da Copa de 82, eram 2 vagas só, nós ganhamos torneios militares. Então o Corinthians teve, aqueles jogadores tiveram todo o sucesso que um jogador pode ter na carreira. E eu acho que isso aí foi o importante, foi a marca do treinador brasileiro. E eu pulei, cara, aqui, eu passei para 90. Então, eu esqueci de 82, cara, 82, que teve um dos lances mais bizarros. Você tava com o Kuwait, né? Vamos voltar ali, vamos retroceder. O Kuwait... Até, eu sei, nós não precisa nem formular a pergunta. O Sheik entrou no campo e o juiz continuou o jogo. Era um juiz russo. Foi o gol? Foi o gol. Foi o gol. Ele anulou. Ele voltou atrás. Você há de imaginar que o time francês era um dos melhores do mundo. Claro. Muito experiente. Então aquele jogo para 4-0, 5-0 se terminar não é nenhuma surpresa. E o jogo estava até meio equilibrado. A gente estava 2-1, acho que foi 3-1 no final, ou 4-1. Não me lembro. Naquele momento, teve um lance que apitaram, foi em Valladolid. A torcida ficava muito próxima do campo, apitaram. Tum! Foi, o cara parou, né? Quando apitaram, a defesa parou. E o Platini meteu a bola, o cara entrou, rochetou, acho que foi, fez o gol sozinho. Os jogadores do Corinthians ficaram revoltados. Que eles pararam porque o juiz apitou. O juiz eu não apitei e tal, e não quiseram dar saída, e não iam dar saída. E aí? E o impasse? Foi quando o Sheik, primeiro ele fez assim, sai. Depois ele foi lá no campo, conversou com o árbitro 30 segundos e retomou o jogo e não deram o gol. Ele foi um lance histórico. Engraçado que não vai se repetir. A França também ficou na dela, né? Ficou na dela. Não reclamou. Não, porque o gol foi anulado. Então, os jogadores do Corinthians, pela inocência, pela inexperiência, você apitou, eles pararam, nós paramos porque o juiz apitou, o juiz não apitei nada e tal, e segue o lance, o cara veio, entrou, o gol foi anulado. Foi um lance que ficou na história do futebol, das Copas. E você estava ali, né? Participando, se classificou aquele dirigente, mais de uma seleção. Você participou da classificação do Kuwait. Também, toda ela. Foi uma classificação complicada, né? A gente jogou contra a China, contra o Japão, contra o Irã, né? Na África, na Ásia é complicado, são 54 países naquela ocasião, iam só 2, agora vão 4. Iam só 2, foi complicado. O Corinthians foi o primeiro. E agora parece que vão aumentar para mais, né? Olha aqui, embora a gente 16, 24, 32, 40 e pouco, daqui a pouco vão 50, a gente entende. Por quê? O que manda é o comércio, é o dinheiro, é a receita, é a propaganda, é o marketing, é a televisão. Você não pode brigar contra isso. E eles, por outro lado, não dá mais oportunidade, mais gente vai participar, mais países, o que também é uma verdade. Você tem aqui... Então a gente vai ter, Zico, 2 Copas. A primeira fase que não vale para nada. Mas muita gente que não deveria estar ali, estará porque abriram-se muitas vagas. A Copa começa da segunda fase para frente. Mano. Já vai ser 26, né? Parece que em 26, né? Você que está sempre lá sendo convidado para essas situações da FIFA, né? Inclusive foi a 2 Copas pela FIFA. Vocês são consultados para essas decisões que eles tomam? Você participa? Sim, depois de uma Copa tem uma grande reunião que quem participou é chamado para dar opiniões. Como foi a Copa, as tendências, o que ocorreu e se existe alguma tendência, alguma sugestão. E aí eles chamam todos aqueles que trabalharam... Trabalharam para dar uma opinião e fica lá registrado. É interessante. É. A FIFA não toma nenhuma decisão sem consultar a parte técnica, quem tem realmente experiência. É, que bom, né? Menos não, mal, agora né? está lá o Wenger, que é o diretor técnico, um cara que é muito respeitado. O francês, né? O francês foi técnico do Arsenal durante 20 anos e tudo. Ele agora é um dos diretores técnicos. Então é bom ter alguém como ele lá organizando. Inclusive agora, acho que depois de muito tempo, a FIFA, o Infantino pegou também muitos ex-jogadores para estar lá junto com ele. Excepcional, tem que ser assim, não pode ser o cara de gabinete que nunca foi num campo, nunca dirigiu nada, e de repente está lá tomando decisões relativas ao jogo mais importante do mundo, que é o futebol, mano. Você foi 90 pela
a Arábia, tá? E você teve um momento lá importante que foi a expulsão do Zidane no jogo contra vocês, que ele ficou depois de 2 jogos, e uma decisão absurda depois do segundo jogo do Sheik lá, que tirou você. Eu estava lá como comentarista da Bandeirante. Isso aí é a vaidade dos caras, não tem jeito. Você conhece bem. Conta um pouco o pessoal saber como é que os sheiks se comportam. Porque eles acham que são os donos do time, na verdade são. O dono do time, do país, mandam em tudo, né? E você me conhece, eu conheço você também. Com a gente não tinha como eles se meterem, né? Aconteceu comigo no Catar isso. Com a gente não tinha como se meter, porque eles nem chegavam perto, porque eles já sabiam que não ia ter nada. Então, nós perdemos aquele jogo e no dia seguinte eles tinham que dar uma satisfação, porque eles criam uma expectativa muito grande, que tem que ser campeão do mundo, tem que passar para outra fase, e quem sobra, quem fica na pior sempre é o treinador. Tomaram uma decisão realmente que aquilo também não me afetou em nada, porque eu sabia que aquilo era vaidade pura. Foi realmente... Ele chega, acorda de mau humor e toma a decisão que ele quer porque ele se acha o dono, né? Não tem dúvida. E foi sempre assim. Ele queria escalar comigo um jogador. Eu falei, então o senhor vem aqui dar o treino para eles. Aí o senhor está me pagando para eu ser o técnico. Você quer dizer o que eu tenho que fazer? Não chegou a ter isso comigo, porque eles já sabiam. Então, mas se deixar, se o treinador não for realmente tiver personalidade, eles se metem. Na convocação, em tudo. É complicado. Tem que ter muita personalidade. Tem que ser independente, tem que saber se impor, senão eles te devoram. Então, já é um recado para aquele pessoal que já sabe, Catar, Copa do Mundo, pode querer ir para aquele mundo lá. Então, moçada, fica atento nesse conselho do nosso grande Parreira. Não, tem que ter muita personalidade, independência, porque você não pode ficar com medo de ser mandado embora, muito pelo contrário. E até que, certo ponto, eles têm muito respeito pelo brasileiro lá. Aconteceu comigo só uma vez. Acho que foi na Arábia Saudita. Nós fizemos uma convocação e tal. Aí o diretor veio e, assim, muito educadamente, não, porque o rei da Arábia Saudita, olha só o rei, era o rei Faisal, né? Ele gosta desses jogadores aqui. Eu falei, ótimo, ele tem a opinião dele, nós temos a nossa e tal. Então houve uma tentativa de querer manipular alguma coisa. No dia seguinte eu peguei o meu boné, minha mulher estava lá, fui embora. Foi a única vez. Comigo aconteceu no Iraque. O que foi que aconteceu? Igualzinha essa. 10 anos depois, eles ficaram sempre me chamando. Porque eu tive coragem de enfrentá-los e largar, pô. Aí sempre, Parreira, aí me ligava, você quer? Não posso, tal. Ficaram assim, o tempo todo. Eu na seleção do Iraque, imagina, convoquei a seleção, quando chegou no hotel, tinham 2 jogadores convocados que não eram da minha lista. Aí eu fui lá falar com eles, não tem nada contra vocês, mas pode ir embora que vocês não estão convocados. E já estava com o uniforme e tudo. Aí o presidente, falei, no mundo de hoje, você pega o telefone, me avisa, tem 2 jogadores jogando bem, a gente não podia ir a Bagdá para ver as coisas. Tinha um cara lá que via para mim e sempre acertou nos jogadores que estavam surgindo. Me ligava, tem 2, testa aí, os caras, não custava nada fazer isso. Conclusão, você esteve por lá, não é um trabalho fácil. Não é. Lidar com aquela cúpula direitinho, porque os caras são muito poderosos, milionários. Nossa Senhora. O rei da Arábia Saudita, ele tinha uma casa em Jeddah, né? Na praia, eles me contaram essa história. E a 1,5 km tinha uma outra casa na praia. Ele achava que incomodava a visão dele, a vista dele. Mandou tirar. Mandou tirar, pô. É só para resumir o poder, né? Que esses caras têm, resolvem tudo, decidem tudo e você sabe que lá os caras são submissos e dizem amém mesmo. E dizem amém. Então a seleção é um espelho para eles, todo mundo quer falar, todo mundo não sei o que lá, então você tem que ter muita força para poder controlar aquilo tudo. Bom, Parreira, vamos para a grande conquista sua, eu acho, como técnico, que foi a Copa de 94. E uma das coisas que estava acontecendo muito aqui no Brasil era a questão dos anos todos que o Brasil estava sem ganhar. Eram 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, quando você assume e ganha as eliminatórias, aquelas dificuldades todas, tiveram que sair inclusive daqui do Rio, de São Paulo, dos grandes países, jogar em outros centros para apoiar a seleção.
Isso mesmo. Queria que você... Bem lembrado. Né? Queria que você explicasse esse momento difícil que a seleção viveu já na época das eliminatórias. Havia um clima de pressão que a gente não entende até hoje. Todo mundo contra, mano, de um modo geral. Só porrada, não tem outra palavra. O tempo todo, mano. Quer dizer, o trabalho mal tinha sido iniciado e porrada de um lado do outro era uma coisa assim difícil. O Ricardo Rocha, que uma vez no Maracanã, quando nós íamos disputar contra o Uruguai, a classificação, né? Ele estava do meu lado, no ônibus, e aquele helicóptero da Globo, né, acompanhando a seleção, e o povo todo na rua, passando pela Tijuca, e parava o ônibus. Aquela torcida foi uma coisa assim que a gente fica emocionado até hoje. Ele falou, Parreira, imagina se a gente não tem um time experiente para decidir a vaga contra o Uruguai no Maracanã, que a porra da Bolívia tinha ganhado e estava classificado. Sobrou para Brasil e Uruguai, pô. É verdade. Nós tínhamos a vantagem do empate e, evidentemente, da vitória. Mas se perdesse, estava fora da Copa. Pode acontecer? Pode. Pode, claro. Pode acontecer. Caramba, então aquela pressão não foi brincadeira. Aquela semana foi difícil para todo mundo. Mas quando a gente veio lá do Hotel Intercontinental, São Conrados, pelo Hall da Tijuca e o helicóptero, o povo todo na rua, na Tijuca, as pessoas paravam o ônibus, aquilo nos incentivou, nos contaminou de entusiasmo, foi uma coisa impressionante. Nós chegamos no Maracanã e fizemos uma atuação irrepreensível. Talvez entre as 10 grandes atuações da seleção brasileira, 5 ou 10, aquela está incluída. O Uruguai com um timaço que tinha. Eles não passaram do meio do campo, não deram um chute a gol, não deram um corner, foi um massacre, mano. O Baixinho veio naquele jogo, acabou com o jogo, fez os 2 gols e entrou com muita personalidade. 2 golaços, e o time estava arrumado, estava pronto. E eu acho que esses 24 anos pesaram muito. Foi uma pressão enorme, estúpida, que até hoje a gente não entende o porquê, mas a gente tinha que enfrentar. E por isso ter tido um time experiente, que muitos já vieram da Copa de 90, que tinham perdido, já sabiam que não deveriam ter feito para não perder novamente. E o Ricardo falou, Parreira, se a gente não tivesse um time experiente, imagina que é jogar no Maracanã com essa pressão toda. E vocês lá na Copa do Mundo, quer dizer, o time foi bem, fizeram uma boa preparação, mas chegou lá que tiveram alguns problemas antes, né? O que pesou realmente eram 24 anos sem ganhar. Então pesava para todo mundo. Então a imprensa sempre, tinha uma imprensa lá de São Paulo, o cara botou no jornal, tudo errado na seleção no meio da Copa. E você tinha... Aí no dia seguinte, o Globo, tá tudo certo. Para você ver que ponto chega esse regionalismo. É verdade. Tudo errado. Aí o outro bota, tudo certo. Eu sei bem que é isso. Então você não pode acompanhar isso aí. Faz o teu trabalho, fica lá. Mas você dentro do teu time perdeu um jogador de alta importância, que foi o Ricardo Gomes, né? Antes, 2 semanas antes da Copa. Ele não conseguiu se... E durante a Copa, tu teve aquele problema lá do Leonardo. Ricardo Rocha também, né? Se machucou, mas ficou ainda no grupo. O Leonardo, naquele jogo com os Estados Unidos, saiu fora, veio branco. Teve algum momento assim da Copa que você achou, pô, nós vamos ser campeão? Olha, eu estava muito confiante, os jogadores também, porque as nossas atuações eram muito consistentes. Se você olhar... Convincente, né? Consistentes e convincentes. Em nenhum momento a gente foi ameaçado. O único jogo que a gente, não é que tenha sofrido, mas que deu um sustozinho foi contra a Holanda. E o jogo, era um senhor time também, né? O que eu falo com a maior natural, um jogo que estava fácil, 2-0, podia sair o 3º e o 4º gol. Porque era um time que jogava e deixava jogar, né? Para nós era ótimo jogar com aqueles espaços que eles deixavam com o Romário, com o Bebeto e tal. De repente, você sabe como é que o futebol é caprichoso. Tem um lateral, bate um lateral na perna, dentro da área do Bergkamp, lateral. Ele domina, vira e faz o gol. Qualidade, né? Aí é qualidade. Mas de lateral, acontece. De repente, uma bola na pequena área, tal, tá falhando, saiu, não saiu, tal, o cara empatou o jogo 2-2. Só que o time tinha muita personalidade. Foi para dentro, foi para cima, o Branco criou aquela falta e fez um gol de falta. Foi assim, um jogo mais emocionante para mim. E o jogo mais difícil foi contra a Holanda.
Agora, a final contra a Itália, você acha aquele horário daquele jogo para uma final de Copa do Mundo? É desumano, um absurdo, né? É desumano. Absurdo, desumano. 36 graus. Foi impressionante. Ao meio-dia, por quê? Porque tem que atender a televisão, tem que atender o mercado europeu, você tem que entender isso aí, tem que a receita. Aquilo é vendido, é o marketing. Mas isso atrapalha o próprio futebol dentro do campo, né? A qualidade dos jogadores, você via que... Se o jogo fosse às 4 horas da tarde, ia dar 3 horas da manhã na Europa. Então, cara, é complicado. Então tem que jogar, tem que se render a essas evidências, né? Então não tem jeito. O marketing, a receita é muito importante. Mas o time estava preparado para tudo. Nós fomos um mês antes para os Estados Unidos. A gente só treinava ao meio-dia, na hora dos jogos. Então, quando chega no dia do jogo, o jogador está à vontade. Imagina, a gente só treinava ao meio-dia. Tomava café às 9, 10 horas, treinava ao meio-dia. Então, quando chegou naquele horário, para nós era normal. É evidente que era uma pressão enorme, não ganhava 24 anos. Quanto um adversário de peso que a Itália sempre foi, era um jogo muito complicado. Mano. E foi, o time da Itália era bom. Era bom. Donadoni, Maldini, Baresi voltou, né? Depois de uma cirurgia ali, fez uma artroscopia e voltou a jogar. De lança que era do Milan também. O Massaro. Massaro, o time de Baggio. É. Era um timaço, mano. Era verdade. Quem cometesse um erro, não perdia o jogo, não. Perdia a Copa. É. E você sabe bem, os italianos, eles não têm vergonha de se defender. Eles botam uns 10 atrás e pronto, e joga no teu erro. Errou, tá fora. Copa do Mundo é erro zero, eficiência máxima. Errou, tá fora, mano. Tá fora, é verdade. É o que eu digo, de 82. Nós tivemos 2 ou 3 Nós erramos justamente contra eles e eles ferraram a gente. Tivemos 2 ou 3 chances de gol. Eles não tiveram praticamente nenhuma. Só um chute do Baggio da entrada da área, que ele pegou, se ele acerta no ângulo, não tinha defesa. Ele jogou em cima do Tafarel. Foi a única chance que eles tiveram. Então o Brasil se impôs e foi, eu acho, pelo conjunto da obra, pela Copa que foi, eu acho que mereceu ter ganhado o tetracampeonato. Aí E o time era bom, né? Quando você olha hoje, o Branco, Jorginho, Ricardo Rocha, Dunga, Mauro Silva, Mazinho, Aldair, Márcio Santos entrou muito bem. E na frente lá o Romário, o Bebeto, ainda tinha o Miller. Então um time Zinho que fez aquele papel tático ali fundamental. E tem essas coisinhas de bastidor. Era um time muito... O cara dando porrada e o Zinho estava meio acabrunhado. Eu falei, Zinho, vem cá no meu quarto. Aqui, falei para eu e ele, aqui não é de fora para dentro, não. Enquanto eu achar que você é o titular e você está sendo útil, você vai jogar. Então fica tranquilo, mano. Vai lá e joga. Faz o teu futebol. Isso é importante. Ele foi muito importante. Então, o Zinho não foi 5 vezes campeão brasileiro. À toa, campeão à toa, porque todo time queria. Você jogou alguma Copa do Mundo e foi campeão do mundo. Foi, exatamente. Danado ele. Danado. Eu vi começar, vi aquele garoto com 13 anos lá, começando a carreira no Flamengo. E agora vamos para 2006, que você fez aquela molecagem comigo lá, trocando a equipe. Mas tudo bem, Brasil... falam muito daquela preparação de 2006 lá na Suíça e tal. Não foi ideal. Você acha que aquilo atrapalhou muito? A gente não perdeu a Copa por causa... Vamos deixar muito claro. Nós não perdemos a Copa por causa daquilo. Sei. Mas aquilo não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Mas não perdemos a Copa por causa daquilo. Sei. A gente não teve o mesmo time de 4 anos atrás. A equipe. O Ronaldo veio de um problema, estava no Real Madrid, não jogava há 3 meses. Alguns jogadores chegaram, eu falava com o Moraci, chegaram fora de forma. Chegou muito acima do peso. Ronaldinho, então, que era o melhor jogador da época, chegou cansado, esgotado. Porque o Barcelona ganhou tudo. Campeonato Espanhol, Copa do Rei, a Champions League, ele chegou esgotado. Ele teve, entre o último jogo do Barcelona e a apresentação na seleção, ele teve 3 dias. Nós tínhamos que ter dado para ele 10 dias. Se apresenta só uma semana antes da Copa. Para ele descansar e voltar. Não, a gente não tem condições de fazer isso. Né? Imagina um jogador como o Ronaldinho, que era o principal jogador do futebol mundial, em casa e a seleção treinando. Imagina como é que não ia girar a notícia. Né? Ele veio, então ele não foi o mesmo jogador. E assim mesmo a gente perdeu um jogo para um time francês que era muito bom, muito experiente. Tiveram uma oportunidade, fizeram o gol e se garantiram e foi difícil.
Aconteceu isso, sabe com quem em 90, e eu estava lá comentando, com os holandeses, o Rijkaard, o Gullit e o Van Basten, que chegaram naquela Copa de 90 esgotado, porque o Milan ganhou tudo, disputou tudo, os caras chegaram uma semana antes da Copa. Isso conta e conta mesmo. A própria seleção francesa, que foi campeã em 98, né? Na Copa de 2002, eles foram embora. Perderam 3 jogos, não fizeram um gol e foram embora na primeira fase. Vinha de um título mundial. De um título mundial e com a mesma base. E essas coisas acontecem. Então, por isso, ganhar uma Copa do Mundo é uma coisa muito especial. É a Itália hoje, né? Se fosse fácil, o Brasil não teria ficado 24 anos. E agora, a gente espera que não ocorra. Se não ganhar, vai para 20, mano. Já... Não, vai para 20. Porque o pessoal esquece que vai de 4 em 4, né? Vai de 4 em 4, já vai para 20. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. É muito especial ganhar uma Copa do Mundo. Tudo tem que dar certinho. Não pode haver um erro. O grupo tem que estar unido. Comissão técnica, jogadores, planejamento é fundamental. Fazer tudo direitinho. E o ambiente ser do melhor possível. E os jogadores chegarem bem, né? Os jogadores chegarem bem. E você não tem tempo. Hoje tem 15 dias. Eu, em 94, ainda tive 30 dias de treinamento. E em 70, a seleção teve 3 meses de treinamento. Meses, né? Hoje, no máximo, 10, 15 dias. E você não faz nada em 10, 15 dias. Tem que recuperar os jogadores só. Você teve agora, em 2010, que você foi lá na África do Sul, eu via o teu jogo de abertura, que vocês ganharam de 1-0, não foi? Eu acho. Empatamos com o México. Empatamos com o México. Foi 1-1. O cara fez um golaço lá da esquerda. Foi. Você dirigindo assim, a África do Sul, Kuwait, Emirados e Arábia, você acha que a África do Sul era que tinha chance maior, dentre essas 4 que não são, de chegar na outra fase? Ou Sim. tinha outras seleções que você achava melhor e poderia dessa? A nossa poderia ter chegado. E ela fez 4 pontos. Ganhamos da França, empatamos com o México e perdemos para o Uruguai. Fizemos 4 pontos, mas o México passou no saldo de gol. Tinha um gol a mais do que a gente, foi para outra fase. Foi um grupo muito equilibrado. Isso aconteceu no sorteio da Copa. Aquele sorteio, aquele aparato da FIFA, você sabe como é, tal, os grupos aqui, tal. Aí no final o Jerome, que era o secretário, sobrou aqui, quem foi que ele falou? A França, eu acho, né? Não, a Arábia, não me lembro, nosso time, a África do Sul, ela vai para que grupo? Ele meteu lá, puxou a bolinha, meteu a África do Sul no grupo que era França, México, África do Sul, e ainda tinha, não me lembro qual era o outro. Isso acontece com o Brasil, isso acontece com a Argentina, isso não ia ocorrer nunca. Eu acabava com o sorteio ali na hora. Mas a gente, pobrezinho, que a gente ia fazer o quê? Então o nosso grupo ficou muito forte. Nós fizemos 4 pontos. Perdemos para o Uruguai, ganhamos da França e empatamos com o México. Então, Uruguai, França e México, né? Grupo forte. Foi um grupo forte. E o Uruguai... Exatamente por isso, porque jogaram a Arábia Saudita num grupo que não era para ela. E o Uruguai era uma das seleções que chegou na semifinal. Chegou na semifinal, não foi? Teve o melhor jogador da Copa, que foi o Forlan. Forlan, não, né? sim. Soares teve aquele pênalti lá que ele salvou e o cara perdeu, fez... Não, o Uruguai tinha um timaço naquela ocasião. O Uruguai consegue montar equipes assim impressionantes, mano. Né? É um país muito pequeno, mas monta equipes muito competitivas e de qualidade técnica muito boa. E esse talvez tenha sido o único que você não participou da parte inicial, né? Você já chegou para a Copa do Mundo, né? Na África do Sul, Você participou das eliminatórias também? Não tinha eliminatória. Não tinha. Eu fiquei lá durante 2 anos e meio, 3 anos. A minha mulher teve um problema sério e eu falei, não, vou ficar com ela. Larguei, indiquei o Santana, o Joel, nosso amigo. Foi. O Joel foi para lá e ficou 1 ano e meio, 2 anos. As coisas não correram bem, que eles são muito vaidosos, pressionam bastante e tal. Os resultados não vieram na medida em que eles esperavam e quando faltavam 3 meses ou 4 meses, eles me ligaram. Aí os jogadores falaram, o Carlos tem que voltar.
Eu voltei com o maior prazer, mano. Eu fui só para a fase final. Mas já tinha participado de todo o processo da eliminatória, que não teve eliminatória, de formação do time. Inclusive, eles vieram aqui para o Brasil, ficamos um mês treinando aqui no Rio, São Paulo, jogamos lá no Flamengo, contra o Flamengo. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eles estavam realmente muito motivados para fazer uma boa Copa. E com aquelas vuvuzelas ajudando também, né? Tu Aquilo não botava um negócio no ouvido, não. Eu estava acostumado já. Ai. Bom, vamos para a última, né? Não, Você de comissão técnica, que é a que foi aqui no Brasil, né? Que houve aquele desastre incrível em relação àqueles 2 últimos jogos, né? Que ninguém esperava, mas aconteceu. Então, queria que você falasse um pouco do qual foi o maior problema ali naquele fatídico jogo, né, da Alemanha. A gente sabia, a Alemanha é um time forte, tanto é que foi campeã, né? Agora, o problema do Brasil perder daquele jeito é que foi um negócio assim muito difícil de se entender, né? Você consegue ainda uma explicação até hoje? Não consigo. Totalmente racional, não. Tem muitos fatores, coisas que a gente pode comentar, outras não, mas eu me atenho muito a uma frase do Júlio César, nosso goleiro. Acabou o jogo, eu saí junto com ele. Ele passava por uma entrevista que tinha Globo, o FIFA, você tinha que responder uma pergunta. Ele passou, o cara foi em cima dele e perguntou: como é que você explica esse resultado? Ele foi muito feliz. Não se explica o inexplicável. Não, Júlio César. E até hoje eu uso isso aí. Não se explica o inexplicável, porque é inexplicável. Nunca o Brasil perdeu de 7, nunca aconteceu numa Copa do Mundo, numa semifinal, um resultado de 7, coisas que nunca ocorreram e tiveram acontecido, nunca ocorreram, aconteceram naquele jogo, mano. Até os 10, 15 minutos, quando saiu o primeiro gol dele, o jogo estava equilibrado, o Brasil tomando a iniciativa e tal, surgiu o primeiro gol. Então vamos recuperar. Todo mundo na expectativa, o Brasil tem time para isso. Era uma semifinal, uma expectativa muito grande de chegar a uma final em casa, reviver mais uma oportunidade de ser campeão do Brasil. Então havia uma pressão muito grande. Segundo gol. O time se assustou. A verdade é essa. Se descontrolou um pouco. E com aquele time, eles eram muito frios. Eles foram 10 vezes ao ataque, fizeram 7 gols. Não, se descontrolou. De uma qualidade impressionante. E muita gente falava, precisa fazer alguma coisa ali e tal, mas o descontrole foi assim. Foi em emocional, 5 minutos. Eles fizeram 3 gols em 5 minutos. E não dá para você tomar decisão nenhuma numa situação como essa. Zico, você foi perfeito. Eu estava ali, eu não era o treinador, eu estava junto com o Filipão, com o Murtosa. A gente se olhava assim, foi gol? Exatamente. Daqui a pouco aquela confusão, foi gol? Não dá para tomar, não dá. Foi gol? Não. Caramba, você acompanhando, foi impressionante, mano. É verdade. Foi muito rápido. Foram 3 gols em 5 minutos. E teve um caso engraçado na minha casa, que nós estávamos todos vendo o jogo. Imagina, num jogo semifinal, numa Copa do Mundo, Brasil contra a Alemanha, no Brasil, você chegar no primeiro tempo, no intervalo do primeiro e segundo tempo, 5-0 o adversário. Não, é inimaginável. O meu inimaginável. Parreira, até o lance 5-0. Tem que te contar isso. O treinador vai falar o quê? É complicado, Ramon. O meu neto, quando saiu assim o primeiro gol... Ele tinha quantos anos? Ele devia ter ali uns 4 anos, 5 anos. Ele foi no banheiro e eles estavam todos felizes ali na frente e tal, não sei o que lá. E ele foi no banheiro. Quando ele voltou, estava 4-0. Ele falou que eu não vou ver mais o jogo. Não vou. Não, mas aí ninguém... surpreendeu todo mundo. Todo mundo estava ali, você não acreditava no que você estava vendo. E não dava para tomar... Não dava, foi muito rápido. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Aí depois as perguntas, né? Não vou dizer o jogador, mas a gente pergunta: por que a gente conversou lá? Por que você não caiu no campo para dar uma esfriada? Professor, eu não via nada. Não dava, é difícil, foi muito complicado. Eu não via nada.
Então, para você vai entender, foi complicado. Descontrolou mesmo. E vai querer resolver, vai querer e não resolve. Você sabe que não resolve. No tapa, na vontade, só no emocional, não resolve. E o time deles era muito frio, muito bom. Muito bom. E não perdoou. Não foi à toa que aquele foi campeão, né? Close, né? Close, aquele grandão, era danado. O Kedira no meio, o Miller era maravilhoso. Aquele que jogava de volante, depois veio jogar aqui quase que de zagueiro. Schweinsteiger, bom jogador pra caramba. O time deles era bom. E camisa também, tem história. Tem história, né? Tem história. Bom, agora a gente vai para 90. Você trabalhou no Catar, não trabalhou? Ou não? Não, eu fui lá 2 vezes. Uma vez a gente foi campeão da Ásia, com a Arábia Saudita no Catar, uma competição que teve. Depois teve uma Copa do Golfo também. Mas conhece bem o Catar. Conhece. E essa coisa, agora, vamos para a Copa essa de 2022. Primeira vez que vai ter uma Copa no final do ano. No momento, novembro lá e tal, dezembro. Temperatura lá, apesar de ser já inverno, mas não é tanto. O Catar não podia ter sido escolhido, a realidade é essa. Também acho. Tempo lá em junho e julho. Eu vivi lá 14 anos. Não tem como jogar. Temperatura de 55 graus à sombra. Era não dá. Impossível. É impossível. E tiveram que corrigir mudando o calendário mundial. E isso você acha que pode afetar, por exemplo, as seleções Não, eu acho que não. sul-americanas que terminam até um final de temporada? E a europeia está no meio da temporada, todo mundo fresquinho, bem e tal. Você acha? Olha só, a seleção brasileira, 70% dela joga na Europa. A seleção da Argentina, as principais, também jogam na Europa. Eu acho que não vai afetar, não. Não vai? Não vai afetar, não. Você tem boas expectativas que possa surgir alguma coisa nessa Copa? Algum sistema? Como foi a Holanda de 74? Ou não, vai ser? Eu acho que essa parte técnica, tática, ela já se esgotou. Redução dos espaços, a intensidade do jogo, a velocidade, a intensidade, o ir e vir cada vez mais rápido. Você ataca em segundos, 10 segundos você está na área do adversário, retorna com velocidade, com 8 atrás da linha da bola, 9. Então eu acho que não vai surgir. O que o futebol mudou, na verdade, foi exatamente isso, a velocidade, a intensidade, a participação dos jogadores, a movimentação. Isso aí hoje é uma coisa que faz uma diferença para 30, 40 anos atrás. E como você está vendo a seleção brasileira para isso? Eu tive acompanhando algumas seleções que a gente viu jogar na Copa Europeia. Não tem nenhuma seleção melhor do que a nossa. Não tem. Ninguém tem o que nós temos. Basta, Vini, Gabriel Jesus, Neymar e não tem. Ninguém tem esse potencial que nós temos. Zagueiros de grande qualidade que jogam. Agora, a Copa do Mundo é uma competição muito especial, né? Você não pode errar, você tem que jogar bem todos os jogos. Agora são 7 jogos. Essa renovação que foi feita, os jogadores aproveitaram bem. Aproveitaram. Nós estamos com um time renovado, com gente experiente. Ninguém tem o que nós temos. Mais uma vez, Neymar, Vini, Gabriel Jesus, Anthony, ninguém tem isso. Rafinha, ninguém tem, Zico, ninguém tem. Esse Rafinha foi uma surpresa muito grata, muito bom jogador. Eu acho que ninguém tem o que nós temos. Do meio para frente, jogadores com tanta capacidade para decidir. E jogando lá, né? É bom, já estão jogando lá, né? Estão jogando lá fora e a gente sabe organizar o time. O nosso grande problema de qualquer time é arrumou sem a bola. Na hora que tiver a bola, a gente resolve. Então, o grande desafio de qualquer treinador. Bons, né? O grande desafio de qualquer treinador de seleção brasileira é arrumar o time sem a bola. Quando ele consegue, te dá um passo enorme para conquistar o título. E o Tite sabe fazer isso muito bem. Que bom, Paeira. A gente está muito feliz aqui de estar inaugurando o Galinho Cast, né, com você. Sabe que o Galinho sua presença, um dos maiores campeões aqui do futebol brasileiro, um orgulho para todos nós, como treinador, como preparador físico, como coordenador, como profissional e como pessoa. Fico muito feliz de poder. Um beijo para você. Né? É um prazer muito grande estar aqui, participar desse seu primeiro programa e sempre às ordens. Ok. Foi um prazer muito grande. Obrigado, cara. Obrigado. É isso aí, ó. Espero que sempre juntos aí. Conseguimos falar de todas as Copas que ele participou. Só não falamos das que ele observou, porque já tá bom. O importante é estar ali dentro do campo, suando, sofrendo, tenso,
Né? Isso é que é legal. Lá fora não, às vezes está numa refrigerada, aí está anotando tudo. É diferente. Dentro do campo é complicado, você sabe disso. Tem um cara que define muito bem isso. Falar de touradas e de touros é uma coisa. Estar na arena é outra. Guarda essa que essa é ótima. É boa, muito boa mesmo. Falar de touros, de touradas é muito bom e muito fácil. É isso aí. Estar na arena é outra coisa. Enfrentando touro Uma coisa é ser pedra, outra coisa é ser vidraça, né? Então, você sabe muito bem disso. Você já foi treinador, só não volta se não quiser. É isso aí, galera. Obrigado, Parreira. Um prazer grande. Um abraço. E até o próximo Galinho Cast, né? Com certeza com mais outro convidado que foi muito importante. Foi um prazer muito grande. Em Copa do Mundo. Foi um prazer muito grande. Bom te ver aqui. Obrigado.